Existiu uma vez um homem que não podia se enquadrar em seu tempo e, de fato, acreditava que viajava ao futuro. Ele tem sido chamado de Rei dos Profetas e seus seguidores conjuram visões do Armagedon e do Apocalipse pela simples menção de seu nome, Nostradamus. É importante para nós estudar e decifrar as profecias, porque assim fazendo, podemos mudar o futuro. Chegamos ao ponto em que as visões dele estão se materializando e começamos a ver com clareza o visionário que ele era. Sua obra dá provas, segundo alguns, de que Nostradamus tinha visões do futuro e via eventos de porte como a Revolução Francesa, o desastre da Challenger e a Guerra do Golfo, incluindo armas modernas séculos antes de acontecer. Muitos acreditam que suas previsões possam ter afetado a vida de todos nós. Aquele que é chamado profeta, hoje já foi chamado de vidente. Rigorosamente falando, um profeta é aquele que enxerga fatos distanciados do conhecimento natural do homem. Michel de Nostradamus. Nostradamus, profeta da destruição. Nostradamus viveu no sul da França, na cidade de Salon de Provence. As ruas de pedra ainda ecoam os passos desse homem da Renascença. Embora tenha passado por elas há mais de 4 séculos, é fácil acreditar que Nostradamus, o vidente da Provence, ainda vigia sua cidade natal. E ainda vê a rua que tem seu nome, o caminho que leva à casa onde morou e o quarto que escondia seus estudos secretos. À noite, sozinho em meu refúgio secreto, vejo, tremulando do tripé de metal, uma luz que vem do vazio e me faz formular profecias que não serão acreditadas em vão. Michel de Nostradamus, 1555. Ele utilizava um recipiente metálico sobre um tripé e enchia-o de água para prever o futuro. Era assim que fazia o oráculo de Delfos, exatamente o mesmo método. Bastava olhar para a água e ver imagens. Mas Nostradamus era meio diferente. Não só enxergava imagens, como também as ouvia. Era um enigma, mesmo na sua época, meio feiticeiro, meio cientista. Nostradamus era um visionário nascido no meio de um tempo em que a superstição e a magia conviviam com a revolução intelectual que mais tarde seria chamada de Renascença. Era um homem eclético, porque recolhia informações de várias fontes, entendia de numerologia, de cabala e se interessava por qualquer forma de adivinhação. Não é de admirar que haja poucos registros que descrevam sua aparência. As ilustrações que nos ficaram de Nostradamus mostram-no de barba e cabelos grisalhos, com um nariz longo e afilado. Mas o mais significativo são os olhos penetrantes. Na época, descreviam-no como dono de olhos que viam através das pessoas. O que de certo era verdade, pois ele podia ver além do tempo, no futuro. Causava um efeito estranho nas pessoas. As pessoas seguiam Nostradamus e outros profetas porque queriam a vantagem de saber o que iria acontecer. Nós passamos a vida tentando obter alguma vantagem, tentando achar uma ferramenta ou arma para conquistar o que nos rodeia, vencê-lo de alguma maneira. Conseguir vantagem, essa é a palavra secreta. E se você souber o futuro, sua vantagem será enorme. Era uma vantagem que os europeus reconheceriam e celebrariam como parte do movimento renascentista. Talvez a imensa eternidade do grande Deus tenha despertado o fervor de Nostradamus. Talvez um diabinho, bom ou mau, o tenha incitado. Ou talvez seu espírito se movimentasse e subisse aos céus, para além dos mortais, e de lá anunciasse para nós os fatos prodigiosos.
Eu não acreditaria, não tivesse sido o paraíso que dá o bem e o mal ao homem sua fonte de inspiração. Pierre de Ronsard, poeta renascentista. Foi a Renascença que marcou o período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. A visão global do universo começava a mudar. E é nesse mundo que nasceu uma criança chamada Michel de Notre Dame. Michel de Notre Dame nasceu em 1503 em Saint-Rémy de Provence. Por esse tempo, a Provença não era parte da França, mas logo seria. A família de Michel era de advogados e tabeliães, gente de posses. Seu avô, Pierre de Notre Dame, havia mudado o sobrenome da família, Garçonnet, nome judeu, para Notre Dame, Nossa Senhora, que não poderia ser mais católico nem mais francês. A família mudou de nome para evitar a perseguição da Inquisição, cuja fúria varreu a Europa por mais de 300 anos. Na Provence, o Edito de 1501 foi publicado pelo rei Luís XII e ordenava que todos os judeus fossem batizados. No tempo de Nostradamus, a Inquisição estava em plena atividade. Era difícil para todos, porque se fizessem algo que não agradasse a igreja, poderiam ser condenados à morte ou ver seus bens apropriados, ou ainda acabar na prisão. Apesar da perseguição, o século XVI foi palpitante de vida, com as descobertas na medicina, matemática, filosofia e astronomia. O jovem Michel de Notre Dame se intoxicaria com esses novos estudos desde a mais tenra idade. Foi um de seus avós, Jean de Sauvigny, que descobriu um talento todo especial em Nostradamus quando criança. Tomou-o então sob sua proteção, solicitando à família que o deixasse morar em sua casa. De certo, o menino teve seu iniciamento na Cabala e nos mais místicos aspectos da tradição judia. Sabemos que lhe deram livros de magia, que ele manteve consigo até a velhice. Por isso, acreditamos que ele foi iniciado em magias e encantamentos. Em complemento aos rudimentos de matemática, latim, grego e hebraico, o avô deu-lhe as primeiras noções daquilo que chamavam de ciência celeste. A tradição hebraica tem fontes ricas ligadas à astrologia, às estrelas do céu. O avô deve tê-lo ensinado a olhar para o céu e conhecer não só as estrelas como são, mas como elas podem influir no subconsciente do homem e no destino da civilização. Desde então, o avô encorajou-o a sustentar-se através da arte da medicina. Como médico, Michel teria de estudar astrologia. Essa era a primeira matéria que se estudava em práticas medicinais. De certo, o céu claro de Saint-Rémy de Provence atraiu sua atenção e, com certeza, o avô o encorajou nisso. Júpiter está mais perto de Vênus do que da Lua, em brilhante brancura, e Vênus se esconde sob a alvura de Netuno, assaltado por Marte através da Via Láctea. Michel de Nostradamus, 1555. O jovem Michel de Notre Dame era o mais velho de 4 irmãos e desde cedo provou que possuía um dom. Nostradamus tinha visões do futuro, mesmo quando pequenininho, e não compreendia de onde elas vinham. Tinha pesadelos e sonhos, onde via coisas que não podia explicar aos outros. O avô era o que melhor compreendia o talento de Michel em menino. Ele o ajudou não só nos estudos, como no desenvolvimento desses talentos.
Em 1517, Michel de Notre-Dame fez 14 anos e foi enviado à velha e fortificada cidade de Avignon para adicionar ao seu currículo retórica, matemática, música e astronomia. Nostradamus tinha crenças pouco ortodoxas, porque, de acordo com a Inquisição, acreditava-se que a Terra fosse o centro do universo. O Sol e demais astros giram à volta da Terra. Ele não acreditava nisso e suas visões confirmavam outra coisa. Acabou acreditando e sabendo que a Terra girava em volta do Sol e que havia muita coisa a mais lá em cima. Somente um quarto de século depois seria publicada a teoria do astrônomo polonês Copérnico sobre o sistema solar, num livro chamado Das Revoluções dos Mundos Celestes. Com menos de 20 anos, em 1522, Nostradamus, ainda um jovem estudante, ingressaria na escola de medicina. Eu, Michel de Notre-Dame, da região da Provença, na cidade de Saint-Rémy, ingresso na Universidade de Montpellier, cujas regras concordo em observar, bem como seus direitos e privilégios, tanto no presente quanto no futuro. Aos 19 anos, Nostradamus entrou na Universidade de Montpellier, considerada uma das melhores escolas de medicina da época. Além disso, a faculdade tinha forte apoio de judeus e por isso ele logo se integrou. Muito do aprendizado, da educação e de amizade veio desse centro de pesquisa médica. Na medicina do século XVI, a astrologia era essencial. Os médicos tinham de estudá-la, saber aplicá-la e certamente tinham de saber a data de nascimento e a cidade natal do paciente. Tudo isso era importante. O diagnóstico era feito através dos signos astrológicos e seus augúrios. Um dos aspectos de sua educação foi não só a ciência da cura, mas a metafísica da cura. Ele percebeu que não só a simples cura do corpo era importante, mas também a do espírito. Aluno prodígio, Michel de Notre-Dame recebeu o título de doutor em curtos 3 anos e o chapéu de 4 bicos reservado aos médicos. Mas ainda não era conhecido como Nostradamus. Após a graduação como médico na Universidade de Montpellier, Michel de Notre-Dame tomaria a forma latina de seu nome. Notre-Dame, Nossa Senhora, passaria a ser Nostradamus. No ano em que Nostradamus obteve sua licença médica, uma epidemia de peste devastou o sul da França. Uma arrepiante descrição da epidemia foi registrada pelo filho de Nostradamus, César. As pessoas atacadas pela fúria desse mal abandonavam por completo qualquer esperança de cura. Casas eram abandonadas, as pessoas ficavam desfiguradas, as mulheres choravam. Os padioleiros trabalhavam a crédito. César de Notre-Dame, 1546. No tempo de Nostradamus, um dos grandes pavores da humanidade era a peste. Ela era fatal no mundo inteiro. Quando atingia uma família, dizimava. Não se sabia qual era a causa. Ela se espalhava através de ratos e pulgas. Nostradamus e outros médicos trabalhavam dia e noite sem descanso e viajavam pela Europa toda atendendo os doentes. No tempo de Nostradamus, a peste era considerada uma combinação de várias doenças, mas a pior delas era a chamada charbon, ou peste negra. Infelizmente, os médicos daquela época não tinham modo de combatê-la. A maioria envolvia os pacientes num sinistro manto de couro ensopado em suco de alho e tratavam-nos com poções à base de mercúrio. Soaked in garlic, and they had treated their patients with potions made of mercury. A ciência médica da época era elementar. Milhares morriam não só da doença, mas da prática de sangria e outros tratamentos ministrados pelos médicos.
Se Nostradamus nunca tivesse profetizado nada, seria lembrado como um dos maiores curandeiros do século XVI. Ele tinha muitas ideias progressistas sobre higiene e não sangrava os pacientes. Quando chegava a uma cidade, certificava-se de que o povo dispunha de água limpa e de que os corpos fossem removidos das ruas. Assim que chegava, mandava que as pessoas colhessem pétalas de rosas, com as quais fazia suas célebres pílulas de rosa. People out to collect rose petals to make his famous rose pills. Claro, em sua época não havia ciência da farmacologia. Não existiam farmacêuticos e os médicos é que tinham de combinar as substâncias para produzir seus medicamentos. Tinham de ser preparados na fase certa da Lua, estrelas e planetas estando na justa posição correta. De outro modo, acreditavam que o remédio não faria efeito. Nostradamus usava pastilhas feitas não só das pétalas, como dos botões das rosas, que contém ácido ascórbico, como hoje na vitamina C, ótima combatente de infecções. Quando tinha 52 anos, Nostradamus escreveu a fórmula de suas pastilhas de rosa. De 300 a 400 rosas vermelhas, colhidas antes do alvorecer, serão pulverizadas e misturadas com pó de serragem dos mais tenros ciprestes, íris de Florença, cravos, raízes de cálamo aromático e oleandros. Nostradamus, 1555. Pouco mais se sabe de seu medicamento, mas a taxa de curas impressionava. Alguns sustentam que outro segredo era sua crença na limpeza. Ele próprio não contraiu a peste porque praticava a higiene e insistia nela. Antes de ver um paciente, lavava-se e também higienizava os doentes. Nostradamus foi ganhando reputação à medida que viajava pela França, tratando de afligidos pela peste. Enquanto Nostradamus viajava pelo sudoeste da França, recebeu uma carta de Jules César Scaliger, cientista de renome da época, que queria se encontrar com ele e trocar ideias, basicamente, compartilhar estudos e pesquisas. Convidou Nostradamus para ir à sua casa em Agen, convite esse que foi aceito. Os dois se deram muito bem. Scaliger parece ter herdado a eloquência de Cícero, a poesia de Virgílio e 2 vezes a capacidade de Galeno na medicina. Devo-lhe mais do que a qualquer outra pessoa no mundo. Nostradamus, 1552. De fato, foi na casa de Scaliger, em Agen, que aos 30 anos Nostradamus se casou. Estranhamente, o nome de sua mulher perdeu-se na história. O primeiro casamento trouxe-lhe filhos. Ao que tudo indica, ele amava a mulher. Foi um casamento mais de amor que de conveniência. Infelizmente, enquanto ele estava viajando, provavelmente na Itália, a peste devastou aquela região da Provença. Quando ele voltou, encontrou a família contagiada pela peste. Todos morreram. Foi uma ironia amarga o fato de o seu talento médico não ter salvo a própria família. Tanto a reputação quanto o coração de Nostradamus sofreram com esse baque. E se Nostradamus de fato era um profeta, então sabia que novos ventos soprariam. Até esse ponto da vida, Nostradamus era conhecido apenas como médico e intelectual, mas a morte da família levada pela peste marcou uma fase de profunda introspecção e mudança pessoal. Ninguém poderia prever que, quando emergisse desse período, Nostradamus seria chamado de profeta.
Em 1538, enquanto ele ainda vivia no sul da França, foi informado que a Santa Inquisição queria interrogá-lo. Prudentemente, Nostradamus preferiu evitá-la e, ainda em pleno luto pela família, partiu para uma viagem errante pela Europa e além. Para alguns, foi nessa época que sua psique despertou. Uma das histórias sobre os dons mediúnicos de Nostradamus ocorreu durante sua viagem na Itália, quando ele encontrou um grupo de monges italianos. Ele se dirigiu a um deles e disse: "Padre." O monge era um franciscano chamado Felice Peretti. Nostradamus ajoelhou-se e prestou homenagem ao humilde frade, explicando que só podia se ajoelhar aos pés de sua santidade, o Papa. De fato, em 1585, o jovem frade tornou-se Sisto V, confirmando assim a profecia de Nostradamus. Nostradamus não ficou na Itália, mas decidiu alargar seu campo de conhecimentos. Foi por essa época que ele deve ter revivido sua educação de criança, indo a velhos templos oraculares, às velhas escolas de mistério na Grécia, na Turquia e particularmente no Egito. Sabemos que depois, quando ele voltou à França, trouxe consigo vários instrumentos de adivinhação. Assim que chegou ao sul da França, Nostradamus instalou-se numa casa em Salon de Provence. Aqui, em 1550, ele começou a publicar almanaques que, entre outros, incluíam profecias. Nostradamus viu uma oportunidade única de editar almanaques de previsões astrológicas, uma após outra, para o ano seguinte. Os almanaques foram publicados em dezembro, vendidos até o último. A imprensa acabara de ser introduzida naquele canto do mundo, na Provence, e ele aproveitou a ocasião e, pelo que se sabe, fez um bom dinheiro publicando almanaques. À noite, o vidente da Provence sentava-se sozinho no seu estúdio secreto no sótão e punha-se a cultivar as famosas visões do futuro. A varinha da mão está fincada no meio dos lagos do tripé. Ele asperge a fímbria de seu manto e os pés com água. Uma voz, temor. Ele treme sob as vestes, divino esplendor. Os deuses sentam-se ao seu lado. Nostradamus, 1555. A maioria dos trabalhos de adivinho de Nostradamus foi feita à noite. Ele enchia de velas acesas o sótão, onde ficava seu laboratório, por assim dizer. Enchia de água a tigela de metal, passava a varinha sobre ela e, por meio de vibrações na superfície, erguia o véu dos tempos. Observando os reflexos, ele entrava em transe, viajava para fora do corpo, futuro adentro, viajava no tempo. Assim, ele tinha as visões, via-as acontecer uma atrás da outra em todo o seu horror, não sabendo o que significavam nem que época observava. Mas quando voltava para o seu corpo, às vezes, umas 2 horas depois, descobria que tinha escrito um poema de 4 linhas, uma quadra. Nostradamus escreveu 1000 quadras ou quartetos, dividindo-os em 10 grupos de 100, que ele chamou de centúrias. Escreveu-os em francês, mas, para se proteger dos supersticiosos caçadores de bruxas da época, disfarçou os versos com palavras em latim, grego e anagramas. A primeira edição de suas centúrias foi publicada em 1555 e até hoje continua a ser reeditada. A publicação das centúrias chamou a atenção, em especial da realeza, e ele começou a ganhar comissões por horóscopos feitos e por responder a perguntas específicas sobre as famílias. Foi um sucesso estrondoso.
As profecias de Nostradamus chamaram a atenção de Catarina de Médicis, rainha de França, cujo interesse pelo ocultismo e astrologia era conhecido por toda a Europa. Logo após a primeira edição das Centúrias, ela imediatamente convocou Nostradamus para a corte francesa. Enquanto ele esteve lá, a rainha ordenou-lhe que lesse o futuro de seus filhos. Nostradamus passou cada um dos 7 filhos da rainha pelo seu espelho mágico. Muitas vezes, observando o espelho, ele não só captava imagens da pessoa naquele momento presente, como podia prever como seria o caráter da pessoa no futuro e também qual seria sua linha de destino na vida futura. Nostradamus anunciou que 4 deles morreriam, restando apenas 3. A história confirmaria sua previsão. Os 7 galhos serão reduzidos para 3. Por mais obscuros que soassem esses versos para nós, para outros eles eram muito claros. O 35º quarteto da primeira centúria de Nostradamus foi interpretado como sugestão de que o rei de França, Henrique II, morreria num torneio de justa. O jovem leão derrotará o velho leão em combate singular. Numa gaiola de ouro, seus olhos serão expostos, 2 chagas em uma e depois a morte cruel. O acidente fatal ocorreu no verão de 1559, quando o rei celebrava as bodas da filha com uma justa. No torneio, ele investiu contra o conde de Montgomery, capitão de sua guarda escocesa. Alinharam-se nas pistas. Os cavalos avançaram no galope, levantando pó e terra. A plateia ficou em silêncio. 1000 olhos observavam o embate. Ouviu-se milhares de exclamações abafadas quando todos viram a lança varar o visor dourado do elmo real. Ele caiu na terra, mortalmente ferido. A lança varara seu olho esquerdo, cegando-o instantaneamente. E enterrara-se fundo no cérebro. O rei agonizou durante 10 dias, morrendo aos poucos de infecções generalizadas. He suffered in agony for 10 days, slowly dying from infections. O jovem leão derrotará o velho leão em combate singular. Cada palavra da profecia se revelou verdadeira. O jovem leão contra o velho leão. O fato de estarem num campo de combate singular, em outras palavras, um torneio, uma justa. Numa gaiola de ouro, seus olhos serão expostos, 2 chagas em uma e depois a morte cruel. 2 chagas em uma. O olho ficou inutilizado. O cérebro foi perfurado, 2 chagas numa só. E ele foi cegado quando a lança mergulhou através da gaiola dourada de seu elmo. Naquele tempo, acreditava-se que só bruxas e hereges podiam ver através do tempo. A clarividência era considerada heresia contra a igreja. Na noite em que o rei morreu, uma multidão se aglomerou diante da Inquisição, exigindo que Nostradamus fosse queimado. Nessa noite, ouviu-se o conde Montgomery exclamar: Amaldiçoado seja o iluminado que previu a desgraça com tanta crueldade e precisão. Mas, sendo o favorito de Catarina de Médicis, Nostradamus foi poupado. O interesse de Catarina em Nostradamus era tão grande que quando ela e o novo rei da França, Carlos IX, seu filho, subiram ao trono, saíram em viagem e percorreram o reino. Quando chegaram a Salon, quiseram encontrar-se pessoalmente com Nostradamus. Ao passar por Salon, avistamo-nos com Nostradamus, que garantiu a meu filho, o rei Carlos IX, vida longa. Catarina de Médicis, 1564.
Embora favorecido pela rainha, Nostradamus ainda continuava a mascarar suas profecias para se proteger das garras da Inquisição. Embora eu tivesse previsto há muito tempo o que viria a acontecer, queria apenas preservar minha paz. Mas depois, para o bem comum, preferi me alargar nas sentenças escuras, anunciando apenas os mais urgentes eventos do futuro. Michel de Nostradamus, março de 1555. Nostradamus escreveu mais de 1000 profecias. Há estudiosos que acreditam que mais da metade se concretizou. As mais assustadoras tratam de 3 líderes poderosos e tirânicos, homens que ele chamou de anticristos. Chamou-os de anticristo por não ter outro nome, mas ele se referia a pessoas que fariam muito mal à humanidade, ao semelhante. O primeiro anticristo foi Napoleão. Um imperador nascerá perto da Itália e custará muito caro ao império. Os que o rodearem dirão que ele parece menos um príncipe que um açougueiro. De simples soldado chegará imperador. Das vestes curtas chegará às longas. Nascido na Córcega, Napoleão de fato começou com a roupa curta de soldado e no fim usou um manto de imperador. Houve um período em que Nostradamus parece ter se interessado, em particular, a um bom número de versos em que ele até dá o nome de Napoleão e descreve sua ascensão e queda com alto grau de precisão. 14 anos ele manterá a tirania. De fato, o reino de guerra e terror de Napoleão começou em novembro de 1799, tendo durado 14 anos e 5 meses. Depois disso, ele foi exilado para Elba em abril de 1814. O segundo anticristo de Nostradamus foi Adolf Hitler, embora Nostradamus tenha se referido a ele em seus quartetos como Richter. Um capitão da grande Alemanha, através de seus discursos, seduzirá grandes multidões. Grande parte dos guerreiros lutará contra Richter, mas eles subjugarão as margens do Danúbio e seguirão a cruz de ferro dobrada. Nostradamus fala de Richter, o alemão da cruz dobrada, capitão da grande Alemanha que chegará à Polônia pelo poder e pela força. Acha que pode me apontar outro Richter que tenha chegado à Polônia e fosse capitão da cruz dobrada a não ser Hitler? Era ele, obviamente. Richter, o nome misterioso que ele usa, é uma brincadeira com o antigo nome do rio Danúbio, o Rister. Em suas margens, Hitler cresceu, brincou e sonhou sonhos de conquista. O terceiro anticristo de Nostradamus ainda está por surgir. Mesmo assim, as descrições impressionam. Muitos julgam que os versos de Nostradamus preveem a Revolução Francesa de 1789, 234 anos antes. Os quartetos descrevem com sombrios detalhes a execução de Maria Antonieta e Luís XVI na guilhotina. Paris nunca se viu em semelhante caos. A República da grande cidade, com grande rudeza, não dará saída ao rei. O rei francês eleito trará tormentas, fogo, sangue e divisão. Sua obra, As Centúrias, descreve não apenas eventos do futuro, mas os meios de adivinhação por ele empregados.
Estendo minha mão, segurando a vara de ramos. A resposta chega até mim enquanto meu braço treme. Uma das primeiras quadras do livro Centúrias descreve-o sentado e usando o que ele chama de brácios, ou ramos, segurando-os na mão. Surge um movimento nos ramos e nas mãos. Parece que utilizava uma espécie de varinha mágica. This sounds very much like he was using a form of dowsing. Foi com métodos assim que Nostradamus previu a aventura dos ingleses no Novo Mundo, descoberto pouco antes de seu nascimento. Em numerosas quadras, ele descreve os colonos da Inglaterra lutando numa guerra pela independência. O Oeste ficará livre das Ilhas Britânicas. Em muitos versos e peças de prosa, Nostradamus descreve a América, não só como colônia, mas como terra livre, chamando-a de Terra da Liberdade, e menciona seu nome em 2 versos. Nostradamus escreveu sobre povos cuja existência nem podia imaginar, sobre lugares que em sua época nem sequer existiam. Dallas, Texas, 22 de novembro de 1963. O antigo trabalho será executado de um telhado. O raio do mal cairá sobre o grande homem. Morto este, acusarão o inocente do feito e o culpado estará oculto na floresta misteriosa. Algumas das profecias mais significativas tratam do assassinato dos irmãos Kennedy. Uma alude ao primeiro Kennedy, John, o presidente, que foi morto por uma rajada em pleno dia e de fato os tiros que vieram de um edifício e o atingiram. Nostradamus escreveu esses versos num estúdio do sótão há 400 anos sobre um país que ainda não havia nascido, a 5.000 quilômetros dali. Muitos acreditam que suas visões vão mais longe ainda. É difícil imaginar que as profecias de Nostradamus foram escritas no século XVI, num tempo radicalmente oposto ao nosso. Contudo, suas previsões desafiam explicações. Algumas das mais impressionantes profecias falam das invenções mecânicas e tecnológicas de nosso tempo. Surgirá o homem-porco, estrondos, gritos, batalhas, vapor nos céus. Ele não podia entender, não existiam palavras então para descrever o que via. Por isso, usava elementos que conhecia. Ele emergirá num peixe de ferro, atirado à praia por uma grande onda. Será um celeiro sob as águas. Tem forma estranha e assustadora. Do mar, os inimigos logo alcançam as muralhas. Há um verso fascinante que fala de uma pessoa descendo e pondo o pé em solo alienígena, que ele diz ser um canto da lua. Nos céus surgirá o fogo veloz com grandes fagulhas. Ele virá para descer no canto da luna, aonde será levado e posto em terra estranha. Nostradamus pode também ter previsto que toda essa exploração não obteria tanto êxito. 9 serão apartados do rebanho humano. Seu destino estará selado no momento da partida. Afastados do discernimento e do conselho. Kappa, Theta, Lambda, banidos e dispersos. Kappa, Theta e Lambda, em anagrama, criam a palavra Morton Thiakol,
a companhia responsável pela construção dos propulsores dos foguetes. Como vemos, pelas tristes imagens do Challenger, os destroços estão caindo, espalhando-se no mar. Foram, de fato, dispersos. Estudiosos de Nostradamus acreditam que ele tenha profetizado a Guerra do Golfo. Quase 1 milhão de homens marcham rumo à Pérsia. A verdadeira serpente invadirá Bizâncio e Egito. Ela chegará cruel, infame virago, espalhando o terror na Mesopotâmia, e a terra parecerá feia e negra. Há alguns versos que se referem a um tirano, e num deles seu nome aparece como Dam, bem perto de Saddam. Mas as previsões de Nostradamus não terminam aqui. Nostradamus prevê a fome mundial no final do século. Essa é uma de suas palavras-chave. Terremoto e fome parecem ser o que caracterizará essa década do século. E, por enquanto, é o que vem acontecendo. A esmagadora quantidade de profecias catastróficas dos quartetos levaria muitos a pensar que nosso futuro é negro. É preciso ser entendido que os quartetos de Nostradamus mostram os piores cenários. Espelham o que acontecerá caso o homem não faça alguma coisa. O futuro não está gravado em pedra, ele é mutável. É parte de um trabalho da psique dizer ao povo o que pode acontecer a fim de que ele faça algo para desviar o destino. É importante compreender isso. O ano de 1566 trouxe um verão suave a Salon de Provence. E foi nesse verão que Nostradamus escreveu seu último quarteto, aos 63 anos. Então, misteriosamente, fechou os livros para sempre. Na prosa escrita, ele conta que a certa altura apanhou muitos manuscritos antigos, de onde tirara suas fórmulas de adivinhação, e conta que os atirou ao fogo. Tenho à minha disposição volumes que venho mantendo escondidos há tempos, mas, temendo o mau uso que poderá ser deles feito, consagro-os ao fogo. Enquanto as labaredas cresciam para engolir as páginas, houve um clarão ofuscante que não só encheu a lareira e o quarto, mas toda a casa, envolvendo-a numa aura estranha e brilhante. Foi como que a libertação da alma da antiga sabedoria. Envelhecido, Nostradamus começou a enfraquecer. Seu coração falhava. Não sabia o que fazer porque a doença não podia ser tratada naquele tempo. Ele não conhecia os sintomas, exceto pela semelhança com os que alguns pacientes haviam apresentado. Obrigado a confinar-se num quarto, vivia num catre ao lado da janela. Tinha de receber o alimento na boca e morreu de insuficiência cardíaca. Numa pequena capela em Salon, uma pedra marca a tumba do vidente da Provence, Nostradamus. Anos do reinado da lua terão se passado. Quando o sol assumir o comando dos exauridos dias, então minhas profecias terminarão e serão cumpridas. Nostradamus.